Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa. Conheça a OM Play. Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a tentativa do mercado, do Centrão e da mídia brasileira para querer empurrar a qualquer custo o senador Rodrigo Pacheco para a vaga que vai ser deixada aí pelo ministro Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Nesse momento está tendo uma discussão no campo da esquerda sobre quem deveria ser indicado para ocupar a cadeira do ministro Luiz Roberto Barroso. E aí se está levantando a hipótese de indicar um ministro negro, de indicar uma ministra mulher, ou indicar uma ministra mulher negra. Mas o nome que tem ganhado força nesse momento em torno do presidente Lula é o nome do advogado-geral da União, o Jorge Messias. Primeiro, uma figura que é bastante leal ao presidente Lula. Segundo, o presidente Lula precisa ter alguém lá que não só seja alinhado com o pensamento do campo da esquerda, mas que esteja lá para, seguindo a legislação brasileira e dentro da lei, atue evidentemente para defender a classe trabalhadora e os interesses do povo. Isso é um fato. O que acontece hoje no Supremo Tribunal Federal, inclusive em várias oportunidades, é que alguns dos ministros que lá estão não têm conexão nenhuma com a classe trabalhadora e às vezes até entendimentos legais sobre CLT e sobre outras decisões que envolvem a classe trabalhadora são subjugadas ou tomadas decisões completamente desconectadas da realidade atual e inclusive em detrimento aos próprios direitos dos trabalhadores. Isso é um ponto. E aí muito se levantou a tese ali de que tem de ser uma mulher, tem de ser uma mulher. Lembrando que o presidente Lula pode fazer ainda, se ele for reeleito, como a gente imagina, para o Lula 4, ele pode indicar pelo menos mais 3 ministros, né? Vai indicar o sucessor da ministra Carmen Lúcia, o sucessor do ministro Luiz Fux e o sucessor do ministro Gilmar Mendes. Neste momento, inclusive, está até saindo um zum aí em alguns veículos da mídia tradicional que a ministra Carmen Lúcia também teria cogitado a possibilidade de antecipar a sua aposentadoria. E a minha tese é que o presidente Lula não vai indicar agora uma ministra mulher, acredito que ele realmente vai indicar o ministro Jorge Messias, porém, eu acredito piamente na possibilidade de as 3 próximas indicações do presidente Lula serem 3 indicações de ministras mulheres. E tem muita gente, inclusive, dizendo que o presidente Lula está incluindo poucas mulheres no governo, poucas mulheres aqui, poucas mulheres acolá. Eu acho que falta para algumas dessas pessoas buscar entender um pouco mais sobre as indicações de mulheres no governo do presidente Lula. Várias mulheres têm ocupado cargos importantes no governo do presidente. Um exemplo, talvez, ali do primeiro escalão é o exemplo da ministra Gleisi Hoffmann, que mesmo muita gente criticando a ministra Gleisi Hoffmann como deputada federal e presidenta do Partido dos Trabalhadores à época, o presidente Lula trouxe ela para ser ministra dele, está lá comandando as relações institucionais e esta semana, inclusive, está passando a faca aí em quase 400 cargos de indicação do Centrão para que o governo possa repactuar e acabar com esse esquema de eu sou oposição ao governo, mas eu quero ter cargo. Não, se você quer estar no governo, se você quer ter cargo no governo, você tem de votar junto com o governo, tá? E tem outros cargos tanto. Só que a discussão, para mim, não chega nem... O problema não chega nem a ser esse de se deve ser uma mulher ou não, se deve ser uma mulher negra ou não, se deve ser um homem ou não. O grande problema é que o mercado está tentando empurrar goela abaixo do presidente Lula a indicação do senador Rodrigo Pacheco, que foi presidente do Senado Federal, inclusive até mesmo Davi Alcolumbre estaria em tese mandando um recado para o presidente Lula dizendo o seguinte: Lula, se você indicar o Pacheco, a aprovação do Pacheco vai ser mais fácil, porque a gente já tem aqui 60 votos, pelo menos, para garantir a aprovação do Pacheco. E é aí que eu acho interessante, né, como é que a retórica é criada. Porque vamos lá, para você que não entende como é que funciona a indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele precisa preencher alguns critérios técnicos, né, inclusive de notório saber jurídico, reputação ilibada, tá? Tem de ter idade, inclusive, para ocupar o cargo. E tem de ser indicado ali pelo presidente da República. Após a indicação, ele passa por uma sabatina, entre aspas, na CCJ, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e depois que ele passa por essa sabatina na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, ele também é votado no Pleno do Senado Federal.
para que ele vire senador da República, ou melhor, para que ele vire ministro do Supremo Tribunal Federal, ele só precisa ter, meu amigo e minha amiga, 41 votos dos senadores da República. O que isto quer dizer, Carlito? Que o ministro do STF, que tem 41 votos, e o ministro do STF que tiver 80 votos, 60 votos, terá o mesmo poder dentro do Supremo Tribunal Federal. O que muda é como a classe política recebe esse ministro. Ou seja, o ministro que tem muito mais votos do que o outro, isso quer dizer que dentro da classe política aquele ministro ele foi bem visto. Só que o ministro do Supremo Tribunal Federal não está lá para atuar de acordo com o interesse da classe política. O ministro do Supremo Tribunal Federal está no Supremo Tribunal Federal para salvaguardar as leis brasileiras, proteger a Constituição e resolver questões jurídicas que dependam da participação do Supremo Tribunal Federal. Nada além disso. E aí eles estão tentando dizer que se o presidente Lula indicar o Rodrigo Pacheco, a aprovação vai ser fácil, 60 votos, facinho, mas se indicar o Jorge Messias vai ser mais difícil, porque precisaria de mais de 41 votos e talvez o Jorge Messias não conseguisse esses votos agora, porque ele seria um ministro ideologicamente muito ligado ao presidente Lula, seria muito ligado ao Partido dos Trabalhadores e à presidenta Dilma Rousseff. Quando o ministro Flávio Dino foi indicado para o Supremo Tribunal Federal, muita gente disse que não acreditava na aprovação do ministro Flávio Dino. E o Dino não só foi aprovado, como foi aprovado com o voto do Sérgio Moro. Esse voto, inclusive, gerou até um racha entre Moro e Dallagnol. Porque para Dallagnol, pouco importa se o Dino ele é qualificado ou não, se ele é tecnicamente preparado ou não. Ele não queria que o ministro Flávio Dino fosse indicado ministro do Supremo Tribunal Federal e queria de qualquer maneira atrapalhar o ministro Flávio Dino na sua indicação. O que aconteceu? Mesmo sendo ministro ligado ao governo do presidente Lula, ligado à esquerda e bradando para os 4 cantos do mundo que ele era comunista, graças a Deus, ele conseguiu 47 votos para se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele precisava só de 41. Ele conseguiu 47. Ou seja, não importa se ele teve 47, se ele teria 60, se ele teria 42, se ele teria 41, ele é um ministro como qualquer outro. E o que é interessante é que o próprio Rodrigo Pacheco até me surpreendeu, porque ontem teve um jantar no Palácio Planalto, no Palácio do Alvorada com o presidente Lula, convidou ministros do Supremo Tribunal Federal e disse que lá nesse jantar alguns ministros defenderam a indicação do Rodrigo Pacheco, dizendo que se o indicado for alguém fraco, vai enfraquecer a corte. Só que é interessante que apesar do Rodrigo Pacheco supostamente estar sendo defendido pelo Gilmar Mendes e pelo Alexandre de Moraes, quando ele era presidente do Senado Federal, em várias oportunidades ele fez ali acenos trocados, mandando oi e uma piscadela para a extrema-direita bolsonarista, inclusive com críticas ao TSE e ao Supremo Tribunal Federal. Quem garante que se o Rodrigo Pacheco se tornar ministro do STF, ele não vai estar lá para atender aos interesses dos amigos dele da classe política e do mercado financeiro? Eu não botaria a mão no fogo para o Rodrigo Pacheco. O que eu posso dizer para vocês é que na estratégia que o presidente Lula decidiu adotar, que inclui inclusive o próprio Rodrigo Pacheco, ele ganha de qualquer jeito. A estratégia do presidente Lula envolvendo o Rodrigo Pacheco é um ganha-ganha para o Rodrigo Pacheco. Como assim, Carlito? Um ganha-ganha para o Rodrigo Pacheco. Vamos lá que eu explico. O presidente Lula vai indicar o ministro AGU Jorge Messias para o STF e não indica o Rodrigo Pacheco, beleza? Rodrigo Pacheco disputa a eleição para o governo do estado de Minas Gerais no ano que vem. As pesquisas mostram que ele não venceria, mas pode mudar o cenário. Mas digamos que ele não vença a eleição, que ele realmente perca a eleição. E o presidente Lula vença. Ele volta ao cenário nacional como ministro do governo do presidente Lula. Que pasta ele ocuparia, Carlito? Pelo menos 2. Ele poderia ocupar a pasta de advogado-geral da União ou poderia ocupar a pasta que hoje está na mão do ministro Lewandowski, que é a pasta de ministro da Justiça. Lembrem-se, o ministro Lewandowski se aposentou do Supremo Tribunal Federal e é ministro da Justiça e tem 77 anos. Pode ser que ele não queira ficar mais 2, 3 anos como ministro de Estado. Então essa pasta pode ir para o Rodrigo Pacheco. Então, na pior das hipóteses, o Rodrigo Pacheco ganha-ganha. E o presidente Lula também tem alguém de sua confiança dentro do Supremo Tribunal Federal. Porque a patifaria está tão grande por parte da mídia brasileira que eu não vi ficar tão chocada quando o Bolsonaro falou que os ministros que ele estava indicando representavam um pedaço dele dentro do Supremo Tribunal Federal, que ele tinha 10% do Supremo Tribunal Federal. É que a indicação é de direito do presidente da República. Eles só estão quase pedindo o seguinte, olha,
o presidente não pode indicar o ministro do Supremo Tribunal Federal assim. Ele tem de fazer uma lista tríplice, que deve ser enviada pelo CNJ, né, pelo Conselho Nacional de Justiça. O presidente Lula está correto, tem de indicar alguém que seja da confiança dele, tá? Para quem está criticando, por exemplo, se a indicação não for mulheres, o presidente Lula tem indicado mulheres para vários cargos importantes no governo, e a gente tem de parar com essa ideia de tokenismo, né? De, vamos colocar um negro, vamos colocar uma mulher. A gente tem de indicar pessoas, evidentemente, dentro da diversidade, mas indicar porque a gente quer indicar aquela pessoa para aquele cargo naquele momento. Carlinhos, você está dizendo que não tem alguém nesse momento para indicar, né? Que seja mulher, que seja negro. Eu não estou falando isso para vocês. O que eu estou falando é que, por exemplo, o presidente Lula está colocando mulheres em vários cargos importantes do governo, cargos de chefia, e tem gente dizendo que o presidente Lula não está dando espaço para as mulheres. E essas mesmas pessoas querem basicamente que o presidente Lula indique uma mulher para o Supremo Tribunal Federal e o resto do governo. Quer dizer, indicou uma mulher para o Supremo Tribunal Federal, então o resto pode ser preenchido por homem? Não, meus amigos. As mulheres têm de irem ocupando os espaços, evidentemente, em todos os lugares. Eu, inclusive, como eu disse, acredito que as próximas 3 indicações do Supremo Tribunal Federal, da ministra Carmen Lúcia, do ministro Fux e do ministro Gilmar Mendes, eu acredito seriamente que o presidente Lula deve indicar 3 mulheres. 3 mulheres. E aqui não se trata de ter capacidade ou não ter capacidade, de ter confiança ou de não ter confiança. É uma escolha pessoal do presidente da República. Então o mercado quer porque quer empurrar o Rodrigo Pacheco, e os veículos da mídia que agora estão cobrando, né? O presidente Lula deveria indicar uma mulher. Esses mesmos veículos são os que pedem que a Janja fique calada, que a Janja se mete demais, que a Janja tem uma atuação de protagonismo muito grande. Peraí, vocês querem ou não querem mulheres protagonistas no governo do presidente Lula, no STF com a indicação do presidente Lula, na atuação da questão do presidente Lula? Vocês têm de escolher. Ou vocês defendem, ou vocês são contra. O que não pode é, não, queremos mais mulheres. Não, peraí, menos a Janja. Não, queremos mais representatividade. Não, peraí, menos a Janja. Vocês têm de escolher o discurso de vocês. O que eu posso dizer para vocês é que a mídia e o mercado tá pouco se lixando se o indicado vai ser uma mulher. Eles querem empurrar alguém de confiança deles. Por isso que eles querem empurrar a goela abaixo o Rodrigo Pacheco. Deixa aqui o seu comentário sobre essa percepção. Compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!